Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Freudcast. E hoje quem está no divã é a loucura, ou melhor, a exclusão da loucura. A pergunta que se faz é por que a sociedade, historicamente, preferiu trancar em manicômios a loucura do que tentar compreendê-la? Uma outra pergunta que nós temos que fazer é: o que mudou com a reforma psiquiátrica? Ou melhor, quais são os desafios atuais entre liberdade, cuidado e preconceito? Afinal, a forma como nós tratamos a loucura revela muito sobre como nós tratamos tudo aquilo que foge da norma. Bom, e quem vai nos ajudar neste percurso é o psicólogo Eduardo Torre, que é um dos palestrantes do módulo Sociedade da Exclusão, lá no Instituto CPFL, e que provavelmente vai bombar, porque de fato o assunto é muito interessante. Bem-vindo ao Freudcast. Obrigado, Rose. Obrigado a todos. Bom, historicamente, o que levou a sociedade a excluir a loucura, confinando em manicômios, em vez de compreendê-la? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que começar entendendo qual foi o modelo dominante que se constituiu na sociedade moderna, que a gente chama de modelo manicomial, ou também chamado paradigma psiquiátrico tradicional, que se constituiu com a própria constituição da sociedade capitalista. A psiquiatria, como um saber dominante dentro da ciência moderna, se transformou em um dos pilares da constituição da própria sociedade capitalista. E a figura do louco, que era considerado um indivíduo ocioso, problemático para o sistema, que entrava numa configuração da Revolução Industrial, e todos aqueles que eram improdutivos, considerados ociosos, desviantes, precisavam ser controlados de alguma maneira pelo sistema, e assim surgiram diversas instituições capitalistas, que o Michel Foucault chama de instituições disciplinares, para produzir uma certa configuração de ordem social que pudesse manter certos valores justificados como valores dominantes. Um deles foi o valor da normalidade, esse conceito de normalidade que foi criado a partir da sociedade capitalista, de uma visão colonizatória e de uma visão de dominância científica, que, então, a partir do médico francês chamado Philippe Pinel, logo após a Revolução Francesa, surgiu essa ideia de que a loucura seria uma alienação mental e que a forma de tratamento seria através da criação do chamado asilo de alienados mentais. O Pinel, como não só um médico importante naquele momento, mas como um dos cabeças próximos aos líderes da Revolução Francesa, quando a burguesia assume o poder, o Pinel, então, decreta que as velhas masmorras do regime absolutista seriam fechadas e todos aqueles indivíduos que eram considerados desviantes da ordem social seriam libertos, inclusive os loucos, que muitos ficavam acorrentados nessas masmorras, são também libertos. Então, o Pinel é considerado um certo libertador dos loucos naquele momento, era considerado um avanço a criação do asilo de alienados. Então, ele inventa um novo ramo da medicina, que ele vai chamar de medicina mental ou alienismo. E esse novo ramo do saber científico, com a criação da nova instituição, agora destinada exclusivamente aos loucos, produzem um certo lugar social para a loucura na sociedade moderna e constitui isso que a gente chama do modelo manicomial.
E esse modelo se tornou um modelo dominante na sociedade e se expandiu por todo o mundo. Agora, quando nós falamos de exclusão da loucura, a gente também está falando de exclusão da sociedade, né? Ou exclusão social, como você bem colocou. Qual o peso da desigualdade nesse processo? Eu acho que essa é uma das perguntas fundamentais que a gente se faz. Porque se a gente olhar para trás, para a psiquiatria tradicional, para o modelo manicomial, as explicações sobre a causa da loucura, né, sobre a etiologia das doenças mentais, sempre foram muito centradas sobre a ideia de uma causa orgânica ou biológica. E sempre a ideia da loucura como um fenômeno individual. Isto é, a sociedade moderna criou essa concepção, que até hoje é muito forte, da loucura como erro, da loucura como incapacidade, como inferioridade. E daí, então, a pessoa considerada louca não poderia conviver em sociedade, não poderia participar socialmente, não poderia ter direito de cidadania, porque então seria essa figura, né, desprovida de razão, desprovida da possibilidade de conviver nas relações sociais. E hoje nós estamos discutindo, nesse novo campo que a gente chama de reforma psiquiátrica, né, os movimentos sociais em torno da luta antimanicomial, a gente tem discutido sobre as causas estruturais do sofrimento psíquico na sociedade contemporânea. Então, hoje a gente sabe que a saúde mental ela não pode ser produzida apenas pela ingestão de comprimidos ou por técnicas específicas em serviço de tratamento. Hoje nós sabemos que a saúde mental precisa ser produzida por práticas sociais amplas, por políticas públicas inclusivas, e a questão da pobreza e da desigualdade social está no cerne dessa discussão. Então, por isso, hoje a gente percebe que foi produzido na história um certo modelo que se tornou dominante, e é difícil de compreender isso, porque quando a gente olha para a história de horrores dos manicômios, né, no Brasil nós tivemos cemitérios clandestinos, né, em Barbacena, por exemplo, que é chamado Holocausto Manicomial Brasileiro, mais de 60 mil pessoas mortas, tivemos mais de 100 mil leitos manicomiais no país, e a gente olha para as fotos, para a documentação histórica, a gente vê todo esse horror que foi a história manicomial, e é difícil entender como que isso foi considerado um tratamento. Mas foi um modelo que se tornou dominante a partir da visão colonizatória da ciência, né, da sociedade europeia, e justificou-se, ao longo dos últimos 200 anos, as práticas de confinamento, de exclusão social, né, de maus tratos que foram realizados nessas instituições, e é justamente esse modelo que hoje nós estamos questionando. Estamos pensando, então, como uma sociedade pode produzir saúde mental para além da ideia de que a loucura seja individual ou de que ela tenha uma causa orgânica biológica. Então, a gente pensa que a loucura é sempre produzida socialmente, historicamente, e que a causa nunca é apenas restrita a uma dimensão orgânica individual. Há sempre múltiplas dimensões de produção de sofrimento psíquico na sociedade. E isso, então, portanto, nos remete a essa grande discussão da luta antimanicomial, que é produzir uma sociedade mais solidária, mais inclusiva, né, que possa compreender que a diversidade cultural, psíquica, né, e a singularidade do sujeito são valores fundamentais para a democracia. Dentro dessa tua resposta, né, a gente sabe que a luta antimanicomial, meu Deus, trouxe conquistas que foram assim inegáveis, né, e até por conta desse horror que eram esses hospícios, né? E muitas vezes as famílias utilizavam os hospícios como prisão mesmo, né, de pessoas que ninguém deveria estar lá, mas e acabou virando um negócio horroroso. Mas essa luta também, ela gera novos desafios, né? E aí, como que você avalia essa tensão entre liberdade e proteção? O que eu estou querendo falar com isso? Hoje, muitas famílias, elas relatam não ter recursos para lidar com surtos graves, né? E elas ficam sem alternativas diante do fim das internações compulsórias. E você acha que isso precisa ser visto ou seria um retrocesso? Eu juntei aí duas questões, né? Primeiro, quais são os desafios
diante de tudo que foi conquistado, porque assim, não se nega que houve uma conquista absolutamente importante na sociedade, quando a gente começa a rever, a gente dá direito dessa pessoa de ter direito ao convívio, porque os manicômios, eles tiraram, isolaram essa pessoa de ter direito ao convívio, de ser tratado como ser humano, de poder ter voz, né? E aí, quando a gente vem com a luta antimanicomial, a gente permite, né, que esse sujeito seja ouvido, que ele seja visto, que ele seja enxergado. Mas, por outro lado, a gente tem os desafios e as famílias dizendo, nós não conseguimos dar conta disso, o que nós fazemos? É desafiante, né, Eduardo? Extremamente desafiador, porque nós temos, né, como eu falei, mais de 2 séculos de cultura manicomial na sociedade. Nós temos essa ideia muito entranhada nas pessoas de que o lugar de louco é no hospício, de que o louco é perigoso, é inferior, de que nem pode conviver, né, de que a sociedade precisa ser protegida da loucura, né, toda essa herança de uma sociedade racionalista e também de uma sociedade violenta, a sociedade capitalista, que é essa sociedade de produção de desigualdade, ela produziu algumas figuras depositárias dos lugares que se relacionam ao medo, à ameaça, né, à repulsa sociais. Então, nós temos essa grande tarefa histórica na reforma psiquiátrica, que é a mudança do imaginário social que se tem sobre a loucura. Que a sociedade possa compreender que as pessoas que ficaram reclusas em manicômios, muitas vezes tiveram uma situação grave de sofrimento, de ruptura de vida, de fragmentação subjetiva, de degradação de alguma qualidade, e precisaram de algum tipo de intervenção, mas não mereceriam ficar décadas internadas em hospitais psiquiátricos, como foi o que aconteceu no Brasil e em diversos lugares do mundo. Né? Essa ideia de que o louco, então, é internado e passa o resto da vida recluso numa instituição, em situação de abandono, de degradação, de indignidade tremenda. Né? Isso nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar uma sociedade que relega pessoas a uma situação de total indignidade. E, depois de tanto tempo, com uma crença de que a loucura precisava ser excluída, nós, nas últimas décadas, temos construído grandes revoluções no campo da saúde mental. Não só porque, no pós-Segunda Guerra, né, a sociedade mundial estava revendo suas práticas de violência, repensando o futuro, reconstruindo a sociedade para acabar com as marcas da violência, não só do Holocausto, mas de tudo o que tinha acontecido, né, mesmo antes do nazismo. Então, uma sociedade que estava se repensando no pós-guerra, mas também porque nós tivemos experiências internacionais exitosas, muito criativas, inovadoras, que foram pioneiras no campo da saúde mental em diversos países, incluindo o Brasil. Então, a gente teve processos internacionais de reforma psiquiátrica na França, na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, também na América Latina, processos muito fortes, muito intensos de transformação. O Brasil, por exemplo, né, nós temos que destacar, nós estamos já com quase 5 décadas de processo de transformação no Brasil, porque foi no final da década de 70 que nós começamos a ter esse movimento organizado de denúncias dos manicômios brasileiros, que a sociedade não fazia ideia do que acontecia dentro dessas instituições. E, de repente, a partir de 1978, começou a ter algumas denúncias importantes que se desdobraram num movimento social que começa com trabalhadores de saúde mental e depois se torna um movimento de toda a sociedade brasileira, que é o movimento da luta antimanicomial, já não mais restrito apenas a trabalhadores do campo, mas dialogando com diversos setores da sociedade, incluindo diversos movimentos sociais. E hoje nós estamos discutindo a questão dos direitos humanos, né? A questão da luta contra a exclusão social e contra a violência. Não só acabar com os muros dos manicômios, mas produzir uma sociedade que seja realmente inclusiva, que seja realmente promotora de dignidade humana. Então, essa grande luta que nós temos por saúde no país é um legado fundamental, um patrimônio da sociedade brasileira, que nós precisamos valorizar. Nós temos agora comemorações dos 35 anos do SUS, do Sistema Único de Saúde.
que é o maior sistema público de saúde universal do mundo. É. Nós temos essa conquista da sociedade brasileira, que é o direito à saúde como um direito constitucional. E a reforma sanitária, que foi esse movimento social que gerou o SUS, que gerou as concepções iniciais, né, que permitiram a própria constituição do Sistema Único de Saúde, também permitiram que esse movimento, chamado movimento de reforma psiquiátrica, começasse com trabalhadores, mas se transformasse num movimento maior. Quando a gente diz que a reforma psiquiátrica não é apenas uma transformação no campo da saúde mental, mas é uma transformação que tem uma complexidade em múltiplas dimensões. Nós precisamos transformar as maneiras de formar novos profissionais, os conceitos, as teorias, as formas de ver a loucura. Precisamos transformar as formas de cuidado que hoje nós temos no Brasil, uma transformação de grande monta. Nós tivemos mais de 100 mil pessoas internadas em manicômios, hoje nós temos mais de 3 mil CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e não é só CAPs, não é só fechar manicômio e abrir CAPs, é uma rede de serviços substitutivos ao manicômio, que inclui residências terapêuticas, centros de convivência e cultura, projetos de arte, cultura e economia solidária, unidades de acolhimento, projetos de redução de danos e vários outros dispositivos que demonstram a complexidade desse processo. Além disso, e essa rede coloca esse paciente como um cara que está sendo acolhido, cuidado e respeitado, né? Essa é a diferença, né? Exatamente. O grande valor é a dignidade humana, a liberdade, né? Que a gente chama cuidado em liberdade, e também tem outras dimensões, né? Jurídicas, políticas e sociais mais amplas. Agora, você acha que o preconceito contra a loucura é um reflexo do medo, da diferença, ou da tentativa da gente manter essa ordem social que foi, porque os manicômios foram construídos, e essa forma de cuidar, né, desse chamado louco, foi para poder montou-se uma regra, você exclui essa pessoa e deixa a ordem social mantida. Eu acho que as duas coisas, né? O medo da diferença, ele vem dessa cultura de exclusão do diferente, em especial de exclusão da loucura. E, junto com esse processo, produzimos essa sociedade onde existem interesses, forças dominantes que fazem com que uma certa ordem de coisas se mantenha. Então, como você fez na pergunta anterior, né? Não existe um conflito entre liberdade e proteção. Esse é um conflito que só existe a partir de uma visão excludente. Quando há respeito à dignidade humana, nós temos a consciência de que, se o modelo manicomial excluir o louco, considerando ele inferior e incapaz, e hoje nós estamos revertendo esse processo e produzindo espaços de cidadania e vendo a loucura de uma forma diferente, entendendo que as pessoas em sofrimento psíquico grave podem conviver, podem se relacionar, podem namorar, podem trabalhar, podem circular, ir e vir, têm direito à cultura, lazer, trabalho, renda, moradia, alimentação, etc. Então, a liberdade é terapêutica. Quando você produz serviços abertos, com espaços realmente acolhedores, e as pessoas são ouvidas em suas singularidades, elas realmente conseguem produzir não só a remissão dos sintomas, mas projetos de vida, projetos de reconstrução de vida. E essas pessoas, que muitas vezes ficaram muitos anos internadas, elas são muito sensíveis, muito inteligentes, muito criativas, gostam de conversar, gostam de se relacionar, querem trabalhar, querem conviver, né? A gente precisa acabar com essa ideia de que o louco é perigoso. Nós precisamos entender que muitas vezes essas pessoas que sofreram graves situações de privação, de exclusão social, têm uma sensibilidade maior do que as pessoas ditas normais. Que essas pessoas que tiveram um grave sofrimento entendem melhor o sofrimento do outro, muitas vezes mais do que as pessoas consideradas normais. E muitas pessoas ditas normais são extremamente preconceituosas, cruéis, violentas, né? Tem práticas, discursos de ódio, de exclusão, de preconceito, de estigma. E, na verdade, as situações onde há algum tipo de perigo
são situações extremas e pontuais, na maioria das vezes. Essa figura do louco como alguém extremamente agressivo e perigoso foi uma figura construída pelo manicômio. Hoje nós estamos pensando nas práticas de liberdade e percebendo que a maioria das pessoas que saem de internações convivem normalmente se tiverem uma rede de serviços de apoio. E claro que nós temos grandes desafios dentro do SUS e dentro da rede de atenção psicossocial. Temos que ter um bom financiamento, temos que ter os CAPs atuando no território, com projetos de arte, cultura e economia solidária. Precisamos ter equipes que sejam estáveis, com concurso público, plano de cargos e salários. Nós precisamos ter um investimento de estabilidade no SUS, para que a gente possa produzir equipes que sejam capazes de cuidar das situações de adoecimento no território. O evento que você vai participar, ele não vai discutir só a exclusão da loucura, mas também vai falar dos corpos atípicos, do amor, dos afetos, né? Como que essas exclusões, elas se interligam? Então, eu acho que a nossa sociedade capitalista contemporânea, ela é uma sociedade que se mantém através da exclusão da diferença. Então, nós temos em diversos âmbitos, de diversas maneiras, a manutenção dessas formas manipulatórias, violentas, de perseguição aos indivíduos considerados questionadores de um certo padrão colonizatório. Então, a gente tem uma sociedade que tenta impor-se ainda através dessa visão colonizatória do homem branco, de uma visão que vem da colonização do norte global, através do uso de instituições de controle, que são instituições impositivas, de disciplinamento, de adestramento, de controle dos indivíduos, de docilização dos corpos, como Foucault dizia, né? Michel Foucault, pensador francês. E nós temos hoje grandes lutas sociais que são sempre lutas por inclusão da diferença. Então, hoje a gente tem uma multiplicidade de frentes de questionamento a esses modelos colonizatórios. Então, temos o movimento negro, o movimento ambientalista, o movimento de direitos das mulheres, o movimento da luta antimanicomial, né? Outros movimentos, o movimento da diversidade sexual e outros movimentos que, em última instância, estão sempre lutando pela inclusão da diferença. Nós temos no capitalismo um rolo compressor, que é semelhante àquela imagem do videoclipe da música Pink Floyd, The Wall, né, onde as crianças entram todas diferentes de um lado e saem todas iguais do outro, massificadas. Né? Nós temos um sistema hoje que produz uma serialização das subjetividades, uma homogeneização dos comportamentos, para que as pessoas sejam consumistas, para que elas repitam os mesmos modelos. As big techs hoje estão produzindo, né, esse mesmo mecanismo de rolo compressor, que, na verdade, atendem a determinados interesses. Isso se reflete também numa psiquiatrização intensa da sociedade, a ideia de que a solução para o adoecimento mental é a medicação, a partir de uma certa teoria do desequilíbrio neuroquímico. Então, é sempre uma individualização do problema, uma culpabilização do indivíduo, na tentativa de produzir modelos dominantes. Nós precisamos pensar que o direito à diversidade é a maior riqueza que nós temos numa sociedade democrática. Quando há uma homogeneização da sociedade, há um empobrecimento social muito profundo. E é isso que a psiquiatria fez e continua fazendo, e é isso que o capitalismo está tentando continuar reproduzindo de diversas maneiras. Mas as lutas sociais em torno da diferença vêm produzindo um cenário muito inovador, e nós temos a esperança de que isso vai avançar muito ainda. Para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, que está muito interessante, se a loucura é também uma forma de linguagem, o que estamos perdendo quando nós silenciamos ou isolamos esses sujeitos? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente perde a nossa capacidade como sociedade de produzir solidariedade, de produzir uma sociedade que seja acolhedora, que seja produtora de saúde. Então, na medida em que excluímos os diferentes, excluímos também as pessoas em sofrimento grave, nós temos uma sociedade excludente, uma sociedade preconceituosa, violenta, uma sociedade que se fecha
há uma riqueza que é infindável, que é essa possibilidade de produção de diferença na sociedade. Uma sociedade que tem o direito à diversidade cultural é uma sociedade que tem fontes de riqueza infindáveis. Eu poderia dar o exemplo, para tentar te responder, das centenas de projetos de arte, cultura e economia solidária que nós temos no campo da saúde mental atualmente, que vem demonstrando uma riqueza insuspeitada e mostrando o tamanho da criatividade e da sensibilidade dessas pessoas. Então, isso não só afeta a sociedade como um todo, para que a gente se torne uma sociedade mais solidária, mas produz também uma riqueza muito grande no campo das artes, no campo do trabalho, no campo da cultura. Então, nós temos hoje mais de 1.000 projetos de arte e cultura em todas as linguagens artísticas. Nós temos em artes plásticas, em blocos de carnaval, em conjuntos musicais, em companhias teatrais, livros publicados, eventos, exposições de arte, festivais. Nós temos uma riqueza de produção artística cultural que essas pessoas, que muitas vezes são sobreviventes psiquiátricos, passaram muitos anos internados, ou pessoas que sofrem gravemente, estão ligadas a CAPS ou a rede de atenção psicossocial, né? São pessoas que vêm produzindo uma riqueza artística fantástica. E isso não é só no cenário atual. Nós temos, ao longo da história, né, o Osório César e Nise da Silveira, que são dois exemplos muito conhecidos, de ateliês de arte no campo psiquiátrico, projetos com arte que foram feitos dentro dos hospitais psiquiátricos, mas nós temos uma revolução na arte brasileira que veio através do reconhecimento da arte produzida por pessoas em instituições psiquiátricas. Por exemplo, o diálogo entre Nise da Silveira e Mário Pedrosa, que foi uma das sementes da própria arte contemporânea no Brasil. E que começou a produzir um questionamento, não só do campo psiquiátrico, o deslocamento dessa ideia da loucura como doença, para a gente pensar a loucura como diversidade psíquica, mas também um questionamento no campo das artes, sobre o que é arte, o que é ser artista, o que é ser criativo, o que é produzir uma obra de arte. E começamos, então, a nos aproximar dessa noção de cultura atual, que a cultura não está só lá no Museu de Arte, nas galerias de exposição reconhecidas oficialmente. A cultura está em todos os lugares do tecido social, e os indivíduos que sofreram gravemente são parte dessa produção fantástica que nós temos, né, como eu disse, em todas as linguagens artísticas, que vem conquistando cada vez mais espaços na cidade, na convivência social, e mudando a nossa forma de ver o que é o sofrimento e a loucura. A loucura não é um erro a ser extirpado, é uma condição humana, é uma possibilidade de profundidade de condições existenciais, de vivências, de aspectos subjetivos que podem nos trazer uma grande riqueza. Isso não significa que não existam sofrimentos que precisam ser cuidados e acolhidos, mas significa que as nossas práticas precisam ser libertárias para que a gente possa não só incluir essas pessoas e produzir dignidade na sociedade, mas compreendê-las e aprender com elas em suas sensibilidades, em suas formas criativas, em suas formas de olhar para o sofrimento e para a própria sociedade dos ditos normais. Eu tenho certeza que, na medida em que fazemos isso, nos tornamos muito diferentes do que somos. Nos tornamos uma sociedade com mais profundidade emocional e mais capacidade de afeto e de transversalizar as nossas possibilidades existenciais. E você é absolutamente apaixonado por esse tema, né? É a minha vida, né? Desde que eu Cara, você visitei a fala primeira vez no hospício. Cara, você fala com tanta paixão, com tanta defesa, e é muito legal te ouvir, porque você vai se emocionando com a tua fala. Muito obrigada por ter participado aqui do Freudcast, e que bom que é a sua vida, porque quando a pessoa é apaixonada por aquilo que ela defende, por aquilo que ela fala, o resultado, ele é fantástico, né? Poxa, eu que agradeço demais, é um prazer enorme por eu ter participado, falar um pouquinho para vocês sobre esses assuntos da loucura, da reforma psiquiátrica, que tanto me apaixonam. Obrigada a você. Espero que acho que você já conhece Campinas, ou vai ser a primeira vez que estará aqui? Vai ser a primeira vez. Ah, minha cidade é linda, hein? Se prepare, você vai adorar Campinas. Então, Bem-vindo à nossa cidade, e eu quero agradecer você que ficou conosco ouvindo, né, esse bate-papo, convidar você também para estar lá
na CPFL, vai estar aqui embaixo as datas desse evento, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser significativo, simbólico, e por conta dessa toda essa luta, né, antimanicomial que o Brasil passa já há 50 anos e que vai avançar muito mais. Muito obrigada, até outro dia. Beijo para você. Tchau, tchau. Freudcast.